Nós sabemos, irmãos, pela doutrina que temos aprendido nesta igreja, que a família é a coisa mais sagrada que Deus deixou na raça humana. Foi o plano dele criar um casal e, através do casal, construir família. Então, uma família, irmãos, quando bem constituída, na base do amor, na base do perdão, na base da paciência, na base da boa união, se torna na terra um pedaço desta igreja, que é esta igreja um pedaço do céu. Porque, irmãos, não há diferença nem distância para Deus. Os anjos se sentem bem em estar guardando um lar onde os pais são fiéis. Se respeitam, têm fidelidade completa de um para com o outro, tem diálogo. Não é cada um fazer o que quer, mas são dois formando um casal. Então, pela justiça divina, conforme está no boletim, devem haver diálogo, devem se entender, devem conversar, devem planejar. Se um quer uma coisa, conversa com o outro cônjuge e se entenda. Não é fazer só a sua vontade, entenderam, irmãos? Nem Jesus não faz a vontade dele. Isso eu sei, porque eu aprendi com a Santa Vó Rosa. Em tudo, irmãos, até hoje, ele consulta o Pai. Ele não faz absolutamente nada sem ser da vontade exclusiva e soberana de Deus. E notem, ele também é Deus, porque ele faz parte da Trindade excelsa, Pai, Filho e Espírito Santo. Jesus é o Filho primogênito. Então ele também é Deus, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Mas, irmãos, ele não faz nada sem consultar a Deus. Muitas vezes a Santa Vó Rosa nos ensinou isso. Muitas vezes. E eu me lembro uma vez que a direção da igreja estava orando. E quando eles se reuniam os três, o bispo, a missionária Odete e a Santa Vó Rosa, se ajoelhavam numa salinha reservada. Então Jesus vinha do céu, levava a Santa Vó Rosa em espírito para o céu. E deixava ela junto com a Virgem Maria lá no seu trono. E Jesus voltava e usava o corpo dela, que tinha ficado, para falar com o bispo e a irmã Odete. Isso acontecia toda semana, porque eles precisavam orar os comunicados, ver o que precisavam pregar para a igreja, ver o que precisava ensinar os ouvintes da hora milagrosa, e era tudo dirigido por Jesus. Esta igreja vence, mas não é brincadeira não. Desde o seu início, esta igreja foi dirigida por Jesus. Por vontade exclusiva, soberana de Deus. Entenderam? Não foi Jesus fazendo o que ele quis, não. Foi ordem de Deus. Era a vontade dele restaurar sua igreja. Mas ele recebeu primeiro ordens do Pai para usar a Santa Vó Rosa. Entenderam? E eu me lembro numa dessas ocasiões que eles estavam orando, depois o bispo contou para nós. E ele nos disse, nós estávamos orando e fizemos uma pergunta para Jesus. E demorou 2 ou 3 segundos para ele responder. E depois ele respondeu, nos orientou,
o que nós estávamos precisando saber. E ainda completou o ensino dizendo: eu demorei uns segundos para responder, porque eu consultei o meu Pai. Só com o olhar, ele olhou para o trono de Deus, Deus sabia o que ele queria, confirmou, em 3 segundos aconteceu isso. E Jesus então deu a resposta para a direção, de acordo com a vontade e a orientação de Deus. Notem, irmãos, como é o reino do céu. Por isso que é um reino que nunca foi dividido, nunca teve briga, nunca teve encrenca, nunca teve disputa, nunca teve desobediência. Por quê? Porque são humildes. Inclusive Jesus, e fazem tudo de acordo com a soberana vontade e ordens de Deus. Entenderam? Agora, uma família apostólica não é de Deus, é um pedaço da igreja, é um pedaço do reino do céu. Então, como é que devem ter a resolução dos seus problemas em união? O marido e a esposa devem dialogar, devem se entender. Quando ambos concordam com uma coisa, então fazem aquilo na harmonia, na paz, com a bênção de Deus, com a guarda dos anjos, com a proteção da Virgem Maria, para que aquilo dê certo. Entenderam? Agora, se há briga, se há ciúme, se há desentendimento, se há desconfiança, e até discutem na frente dos filhos, como é que aquilo é um pedaço da igreja, se a igreja é um pedaço do céu? Torna-se um lar praticamente desamparado. A Santa Avó não pode visitá-los. A Virgem Maria não pode enviar anjos para estar dia e noite naquela casa. Por quê? Porque os donos do lar não estão se entendendo. Entenderam, irmãos? Então, para tudo nesta vida, precisa haver respeito de um para com os outros. E os pais precisam se respeitar, dialogar, se entender e resolver tudo na harmonia, de acordo com a justiça divina, de acordo com a vontade de Deus. E é lógico, obedecerem restritamente a disciplina da igreja. Porque não adianta uma mãe querer ensinar uma filha a ser obediente se essa mãe não obedece. Não adianta nada, é jogar a palavra fora. Porque a filha está vendo que a mãe é desobediente. Entenderam, irmão? Então, o melhor ensino é o seu exemplo. Se a mãe e o pai se respeitam e obedecem à nossa disciplina totalmente com amor, os filhos percebem e respeitam. Respeitam o pai, respeitam a mãe, crê nos conselhos deles, obedece e respeita o quê? Respeita essa igreja. Respeitam a Santa Vó Rosa. Respeitam o irmão Aldo. Porque eles estão tendo exemplo dentro do lar, do pai e da mãe. Não tanto de conselho, mas de exemplo. O exemplo, irmãos, é o melhor conselho que podem dar aos seus filhos. Entenderam? E eu digo uma coisa sem medo de errar, porque eu aprendi com a Santa Vó Rosa. Os seus filhos vão amá-los muito mais. Porque vão sentir segurança nos pais. Vão sentir que ali está 2 anjos de Deus, ajudando-os a vencer. E a criança, irmãos, percebe do berço. Ainda mais agora que Deus faz esse grande milagre, a criança já nasce esperta.
Com poucos meses já começa a entender muita coisa. Entenderam, irmãos? Então, isso é uma providência divina, porque o mundo está muito difícil. E do berço eles percebem as coisas. Se uma menina está dormindo de pijama, ela pode ter meses, mas ela sente no corpo que ela não está de camisola, que ela está em desobediência. Porque ela é um anjinho. Ela tem meses de idade, ele é um anjinho de Deus. Mas através do corpo, ela sente que está fora da disciplina. E quando ela crescer, ela vai querer usar o quê? Calça comprida. Porque aprendeu, porque a mãe ensinou e pôr pijama para dormir, desde pequena. Entenderam, irmãos? Então, depois se ela se perder, de quem será a culpa? Dela e de quem mais? Da mãe. Por isso que muitas vezes uma mocinha é excluída e a mãe sofre horrores, porque ela compactuou com o pecado da filha porque não ensinou. E principalmente porque não deu exemplo. Entenderam, irmãos? Porque se a mãe e o pai forem exemplar na disciplina, mesmo que os filhos não concordem, mas eles vão ter respeito. Não tem nada para acusar. Não tem falha no pai e na mãe se são disciplinados. Porque a nossa disciplina veio do céu, não veio da terra e nem do mundo. A nossa disciplina é um pedaço de Deus, porque é a expressão total da vontade dEle. Então, um pai e uma mãe disciplinados, irmãos, a vida deles é uma mensagem que fortalece a fé no coração dos filhos. Entenderam? E quantos filhos são abençoados, às vezes não são grande coisa. Às vezes quase nem na igreja não vêm. Às vezes nem ouvem hora milagrosa. Mas a mamãe é uma santa. O papai é um anjo. Porque são fiéis, são obedientes, são consagrados, são santificados. Se precisasse, dariam a vida por esta igreja. Então são como dois santos ainda na terra. E eles pedem, Santa Vó Rosa, meu filho não é grande coisa, ele não ouve meus conselhos, mas não me deixa passar desgosto. Ele é meu filho que Deus me deu e eu criei com todo amor, dando exemplo de obediência e de fé. Por amor a mim, tem misericórdia dele. Eu garanto, irmãos, que esse filho vai ser protegido tanto quanto for possível por amor à mãe e por amor ao pai. Até netos são guardados assim, por misericórdia, por amor aos avós consagrados e santificados. Entenderam, irmãos? Família é uma coisa de Deus, é uma coisa sagrada. Por isso os jovens que pretendem construir família devem encarar o assunto com muita seriedade, com muito respeito. E depois que se casarem, devem cumprir o voto que fez, sendo fiéis uns a um ao outro, e um colaborando com o outro para que não se percam. Porque são dois em um, na mesma carne, conforme disse Jesus e está na doutrina. Então, se dói em um, dói no outro. Um tem que ajudar o outro, defender o outro, colaborar com o outro. E muitas vezes, com um conselho, abrir os olhos do outro. Se percebe que o outro cônjuge está meio fraco na fé, não está lá dando muito valor à nossa igreja,
está até se desviando das nossas reuniões. A responsabilidade é dele, mas o outro cônjuge também tem o dever de ajudá-lo. Não no pecado, mas ajudá-lo a vencer. Dando-lhe um conselho numa hora exata em que ele queira ouvir. Numa hora que não está nervoso. Porque quando uma pessoa começa a distanciar dessa igreja, irmãos, logo fica nervosinho. Tudo incomoda. Coisa que ele até gostava, começa por defeito. Põe defeito até no outro cônjuge, nos filhos, na família, em tudo. Por quê? Porque está se afastando do reino do céu. Agora, não cabe ao outro cônjuge estender a mão para ver se consegue puxar e trazer de volta para a igreja. Cabe, é um dever. Então, em vez de desanimar porque o seu cônjuge está se distanciando de Deus, o outro que é fiel deve se encher de ânimo, deve se encher de fé, de coragem, orar muito, pedir sabedoria e forças e dar o seu exemplo de obediência. Não pense que se for acompanhar o seu cônjuge no pecado dele que vai salvá-lo. Mentira, você vai se perder junto. E é isso que ele quer. E é isso que o poder das trevas quer, derrubar os dois. E, se possível, contaminar a família inteira e destruir o lar. Então, cabe a quem? Aquele que é da igreja fazer sua parte. De amor, de fidelidade, de obediência, de consagração, de sabedoria. E firmar ainda mais na igreja. Você não vai na igreja? A paz do Senhor. Vira as costas e vem, deixa ele lá. Agora, se for ficar agradando, você vai ficar lá junto. E uma brasa tirada do fogo se apaga. Entenderam, irmãos? Fica preta e não tem nada, só cinza. É isso que acontece com aqueles que saem da igreja e vai atrás de conversa dos outros. Perdem a fé, porque o mundo está assim, de espíritos das trevas querendo... São Pedro falava, vigiai e orai, porque o vosso adversário anda em derredor de vós, bramando como um leão, fazendo de tudo para vos tragar. Entenderam, irmão? Então, a nossa doutrina não é nova, ela é eterna. Já naquele tempo, São Pedro aconselhava o mesmo que eu estou falando para vocês. Entenderam, irmãos? Irmãos, tenham então muita fé. Amem a sua família. Amem o seu cônjuge. Amem o seu lar. Mas, em primeiro lugar, amem a Deus. Sobretudo, a Jesus que deu sua vida por nós. A Virgem Maria que tanto sacrifício fez e até hoje faz para nos amparar. Amem em primeiro lugar a Santa Vó Rosa, o irmão Aldo, e a sua própria salvação. Aí sim você terá força para ajudar a salvar os outros. Entenderam, irmãos? Mas aqui tem uma mensagem também tão linda que eu não vou deixar de falar um pouquinho. O santo irmão Aldo, ainda entre nós, nos deixou esta mensagem de incentivo ao ministério do coral e de obreiros de nossa igreja. Ao ministério do coral, é o irmão Aldo falando, porque essa mensagem é dele, viu, irmãos? Prezados irmãos, regentes, coristas e músicos, o ministério do coro é um trabalho de grande significado para o reino dos céus e para a Igreja Apostólica. Todos os que dele participam devem ter muito interesse em servir a Santa Vó Rosa no ministério do cântico e da música, inclusive porque nos ajudam a salvar almas e a santificar o nosso povo,
através da mensagem cantada ou tocada. Saibam que o seu ministério não tem por objetivo apenas o nosso povo, mas se destina a louvar a Deus e a todos os seus santos. É um ministério dedicado à glória deles e do reino dos céus. Assim é importante que todo regente, corista ou músico tenham e demonstrem muito interesse pelo trabalho do coro. Inclusive, que façam todo o esforço para comparecer aos ensaios e às apresentações, pois a sua presença é muito valiosa. Se apresentem em ordem com relação à disciplina. Evitem ficar andando ou conversando durante as reuniões. Não utilizem celulares para comunicação instantânea durante o ensaio e nossas reuniões. Respeitem uns aos outros, sejam perdoadores e colaborem para que o amor, a paz e a união sejam um exemplo deste ministério para a igreja. Procurem ajudar aos regentes. Eles dependem dos irmãos para as atividades do coro e para as representações das reuniões. Da mesma forma, os regentes devem respeitar e ser amáveis com seus coristas e músicos, incentivando o trabalho em equipe e formando realmente um corpo só, entre todos, com o desejo de servir a Deus e aos seus santos. Ao ministério de obreiros, prezados irmãos que servem à Igreja Apostólica no ministério de diáconos e diaconisas. A sua pessoa e o seu trabalho são de grande valor para a nossa Santa Igreja. Sua presença nas atividades de seu ministério é necessária para o bom andamento de nosso trabalho. Façam seu esforço para comparecer às reuniões no horário estipulado, a fim de que possam ser escalados pelos pastores, ou seja, pelo menos 1 hora antes do início da reunião. Os que estiverem escalados na porta devem chegar quando abrir a porta, ou seja, 1h30 antes do início da reunião. A igreja depende do seu esforço e da sua boa vontade em servir a Jesus e a Santa Vó Rosa. Os nossos templos precisam estar bem preparados para as reuniões. Daí pedir que se esforcem para ajudar e zelar pela limpeza e arrumação das instalações da igreja. Quanto mais obreiros comparecerem, será melhor para todos, pois a distribuição das tarefas não sobrecarregará os poucos que estiverem presentes. As irmãs coristas e membros também podem ajudar no trabalho de limpeza e de arrumação do templo. A sua ajuda é bem-vinda e muito valiosa. A Santa Vó Rosa fica muito contente quando se interessam por esse trabalho da nossa igreja, pois demonstra o amor que temos por esta obra. Peço aos obreiros que não façam rodinhas e nem fiquem conversando na porta de entrada de nossos templos, no bebedouro ou nos banheiros, mas sejam atentos ao compromisso de servir a igreja. Sejam pacientes com o nosso povo, não exortem a ninguém. Se for preciso, passe o assunto para o pastor responsável. Os pastores, quando não estiver cumprindo escala de pregação,
procure comparecer à reunião da sede ou de sua congregação, para ajudar seu colega de ministério e ajudar na parte de limpeza e conservação. Isso faz parte do seu ministério. Os obreiros e os membros do coral devem ser um exemplo para a igreja, em todos os sentidos, no amor, no respeito, na reverência e principalmente na sua apresentação pessoal, dentro da disciplina apostólica. Eu, irmão Aldo, é mensagem dele que ele deu naquele tempo. Eu, irmão Aldo, a Santa Vó Rosa, Jesus e a Virgem Maria Santíssima, esperamos contar com o esforço e a dedicação dos coristas, dos músicos e dos obreiros, diáconos, diaconisas e pastores, para o bom andamento do trabalho que realizam para a nossa amada Igreja e também para que este trabalho seja agradável a Deus Pai e a todos os seus santos e também aos nossos irmãos apostólicos e para aqueles que nos visitam. Vejam que mensagem linda do nosso irmão Aldo. E ele diz, os coristas precisa ser exemplo. Porque é o cartão postal da igreja. Quando vem um visitante, a primeira coisa que ele vê é os coristas. Entenderam, irmão? Então, os irmãos têm essa grande responsabilidade. E a Santa Avó ensinava. Eu me lembro uma vez que ela aconselhou a irmã Ivone. A irmã Ivone tinha uma voz muito linda. E fazia muito solo. E uma vez ela estava rouca, com gripe, tinha um solo para fazer. Então ela foi na casa da avó, bem antes da reunião. E eu estava lá. E ela disse, vó, eu tenho que fazer um solo meio longo, eu não sei, eu trabalho na tecelagem e acho que eu estava muito suada e tomei um vento, fiquei rouca. Como é que eu faço hoje para fazer o solo? Sabe o que a avó disse para ela? Minha filha, eu vou estar do teu lado, porque você nunca me desobedeceu. Na roupa, no cabelo, no porte, na disciplina, você sempre me obedeceu. Pode fazer o teu solo em paz, que eu vou estar do teu lado. Eu achei que na hora que a Ivone ia cantar, a avó ia ficar perto dela. Porque a avó falou, eu vou estar do teu lado. Mas depois eu vi a Ivone sozinha no microfone. Irmãos, fez um solo. Muitos aqui se lembram dela. Era a esposa do pastor Matias. Ela fez um solo tão lindo que teve gente que chorou. E depois que acabou, uma senhora visitante quis conversar com ela para parabenizar. Ninguém diria que ela estava rouca. E depois, no outro dia, eu falei, vó, a senhora não foi ficar perto da Ivone. Na hora que ela cantou, ela falou, você que pensa. Eu estava na porta da secretaria, mas eu estava bem juntinho da Ivone. Fui eu que ungi o hino que ela cantou. Irmãos, não é lindo ser corista? Não é lindo ser obediente? Não é lindo fazer um solo e o irmão Aldo está ali te ajudando? A tua voz ungida cala nos corações e converte almas. Então, irmãos, vale a pena ser fiel. Às vezes, alguns jovens se iludem com moda, com coisas do mundo. Eu não condeno, porque são jovens, às vezes se iludem, mas eu aconselho, tomem cuidado. Não sigam mau exemplo de ninguém. Pode ser da sua família, seu irmão, seu primo, quem for. Não brigue, mas não aceite mau conselho de ninguém.
Porque às vezes é alguém que está invejando o teu ministério, porque você canta bem e quer te prejudicar. Então quer te levar ao pecado, para você perder o teu dom. Então vigie, ore, peça sabedoria. A avó me ensinava, Trevisan, na reunião de quinta-feira, reunião de oração, peça sabedoria. Você é tão jovem, eu quero que você seja pastor. Você não vai cantar no coro, não. Você vai ser obreiro. Porque eu queria cantar no coro. Ela disse, não, eu quero você no ministério. Mas você é muito jovem. Na quinta-feira, peça sabedoria para Jesus. Que Ele vai te dar força e você pode ser um obreiro muito bom, que vai ajudar muito a gente no futuro. Entenderam, irmãos? Então, cada um tem sua vocação, aproveite. Enquanto vocês têm fôlego, são jovens, têm saúde, sejam fiéis. Vale a pena. A tua música, a teu solo, o teu instrumento vai ser ungido por Deus. Você vai sentir um consolo, um gozo na hora que está cantando, igual os anjos sentem no céu ao louvar a Deus, igualzinho. Porque os anjos estão aqui, eles cantam junto. Entenderam? Isso daí nós tivemos prova até no passado. Eu me lembro, o regente Manuel Paulino uma vez fez um hino, lá na Matriz Velha. E ele fez o solo e o coro cantou. Ele tinha duas partes, a parte de solo e a parte do coro. E nós gostamos, nunca tínhamos ouvido um hino bonito, novo. E depois, irmãos, sabe o que a Santa Vó Rosa falou para nós? Na hora que o Manuel Paulino estava cantando, todos os anjos que estavam na reunião foram na galeria do coro cantar junto. Por isso que vocês sentiram um gozo, acharam o hino é bonito, mas vocês sentiram prazer em ouvir, porque foi um hino muito ungido, porque os anjos cantaram junto. E na outra reunião, eu me lembro, o bispo pediu para o regente Manuel Paulino cantar de novo aquele hino, e nos explicou isso. Nós não sabíamos até aquela ocasião que os anjos cantam junto com o coro. Então, irmãos, vale a pena ser fiel, porque onde que a Ivone está? Ela está cantando com os anjos nos céus. O irmão Aldo uma vez me falou isso. Porque eu falei, ai que pena, irmão Aldo, a Ivone ensaiou no meio das ovelhas e faleceu. Na noite de Natal ela não cantou. O irmão Aldo disse, você que pensa. Porque lá no céu eles cantaram e ela cantou junto com os anjos diante de Jesus. Olha o galardão dela. Entenderam? Não valeu a pena ela ser fiel. Eu nunca vi ela fora da disciplina durante décadas. Ela foi corista há muitos anos. E hoje canta com os anjos, louvando Jesus e todos os santos. Vale a pena, irmãos, sejam fiéis, sejam obedientes, sejam consagrados, e o seu galardão lhe espera, com toda a glória, alegria e felicidade, principalmente na glória do nosso Deus. E agora, para encerrar, o coral irá louvar o irmão Aldo. O título do hino, o Santo Sucessor.
Amém, irmãos. Eu agradeço a presença de todos e convido os irmãos que estão sentados para ficarem em pé. Nós vamos orar, encerrando a reunião desta noite. De braços erguidos, cabeças curvadas e olhos fechados, vamos orar. Santíssimo irmão Aldo, muito te agradecemos por este dia e por esta reunião e por todas as bênçãos que o Senhor nos concedeu, com os anjos que o Senhor enviou para estarem aqui presentes conosco, nos ungindo, abençoando e participando ativamente desta reunião. Santo Primaz, intercedo por esses teus filhos, por este teu povo, também aqueles que estão nos seus lares acompanhando-os através da internet, e também intercedo por estes nomes destes irmãos, cujos pedidos de oração estão dentro dessa caixinha sobre o altar. Entrego todos aos teus cuidados, inclusive irmão Aldo com seus problemas, com as orações que fazem, com tudo que estão pedindo, seja a saúde, a cura, um emprego, a resolução de um problema, seja pedindo ânimo, fé, sabedoria e coragem. Peço, Santo Primaz, que o Senhor derrame dos céus toda essa bênção sobre esses teus filhos, sobre esse teu povo, sobre nós todos e aqueles que estão com muita fé em seus lares, acompanhando essa oração. E recebe, Santo Primaz, a nossa adoração, que os teus anjos nos guardem, nos acompanhem até os nossos lares, nos dando esta noite de repouso e também nos trazendo amanhã, para que possamos participar da reunião, recebendo novamente a tua graça, a tua unção, os teus conselhos, os teus ensinos e a tua bênção. Recebe o nosso amor e o nosso agradecimento e glorificação. Santo Primaz, em nome do Pai, de Jesus, do Espírito Santo, da Virgem Maria e da Santa Vó Rosa, nosso Consolador. Amém.